O assunto de hoje é diabetes. Você sabia que o Brasil tem 12 bilhões e meio de pessoas com diabetes? Até 2045, a previsão é de que o número ultrapasse os 20 milhões. 12 milhões, tá? Eu tinha falado bilhões. A doença leva a uma série de outras consequências, mas o diabetes tipo 2 pode ser prevenido. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Dr. Nelson Haas, endocrinologista, que está ao vivo aqui conosco hoje e vai nos orientar sobre os cuidados. Doutor, muito bom dia em primeiro lugar. Obrigada pela participação aqui conosco nesse mês de novembro, que é o mês de prevenção, né, do diabetes. O tipo 2, a gente consegue prevenir com mudanças de hábito? Exatamente. É a melhor maneira de se prevenir essa doença é através da mudança de hábitos. Isso inclui bons hábitos alimentares e uma atividade física regular. Para quem acha, por exemplo, eu tenho um histórico na família, a minha mãe teve ou meu pai, e então eu vou ter de qualquer jeito. Se a pessoa mudar os hábitos, fizer atividade física, tiver uma alimentação mais adequada, ela pode evitar o diabetes. Ela pode evitar ou postergar o aparecimento dessa doença. Muitas vezes, ao invés de ter o diabetes aos 30, 40 anos, esse diabetes virá a aparecer de uma maneira bem mais branda 10, 15, 20 anos depois, ou nunca aparecer. E o diabetes é uma doença que traz muitas outras consequências, né, doutor? É talvez uma das patologias, uma das doenças conhecidas na medicina que mais traz complicações ao corpo humano, porque ela, na verdade, não poupa nenhuma parte dos nossos órgãos, dos nossos organismos. Ela envolve o cérebro, acomete os olhos, machuca o coração, destrói os rins e assim por diante. Agora, doutor, a pessoa que tem diabetes, que às vezes o telespectador está nos assistindo agora e fala: nossa, eu acabei de descobrir que eu tenho diabetes, ou tenho um caso de diabetes na família, e se eu tiver também? Isso não é o fim da linha, né? Muitas pessoas, eu conheço inclusive pessoas que têm que aplicar a insulina toda vez que vai se alimentar e tudo, e levam uma vida relativamente normal hoje em dia. Mas tudo tem que ser muito controlado. E essa questão da alimentação saudável, para quem já tem, e da prática de atividade física, ajuda inclusive a controlar o nível, não ajuda? Exatamente. Eu tiraria até o adjetivo, o advérbio relativamente. Ele leva uma vida normal. Normal. A pessoa com... Assim, não só quem tem diabetes, mas todos nós deveríamos ter hábitos de vida saudáveis, né? Todos nós deveríamos comer de uma maneira educada, sem excessos. Todos nós deveríamos praticar atividade física regularmente. Então, não é que ele está sendo sacrificado, ele faz o tipo de vida que todos deveriam fazer. É interessante que muitas pessoas, ao descobrir que tem diabetes e adotar essa mudança no estilo de vida, nos hábitos de vida, ele adquire outros benefícios que até então ele não tinha. Ele normaliza a pressão, ele normaliza o colesterol, ele perde peso, ele fica mais elegante. É conhecido na história da endocrinologia e do diabetes vários atletas de nível olímpico, assim, pessoas, não aqui no Brasil, mas isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, jovens que descobriram diabetes e a partir daí tiveram que adotar mudanças na vida, praticar esportes que tornaram campeões olímpicos. Olha que bacana olímpicos. isso. Nós temos inclusive na Record o Tom Bueno, um colega nosso de São Paulo, que ele até relata o dia a dia dele, e ele se tornou uma pessoa muito mais saudável. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo que ele me falava: o dia que eu não vou para a academia é o dia que eu mais tenho que aplicar a insulina, porque eu não consigo controlar o nível no meu organismo, né? Isso é muito interessante. Essa vida saudável que o diabetes obriga a pessoa a levar e por isso acaba se tornando uma pessoa mais saudável, mais né? saudável. Doutora, a gente tem perguntas aqui, deixa eu chamar algumas que os nossos telespectadores mandaram. Benta: minha diabetes está 237, tenho hipotireoidismo e estou com a pressão alta, já fiz cateterismo. Hoje sinto muita fraqueza, mal-estar e dor de cabeça. Tem a ver com a diabetes alta? A chance de ter a ver com diabetes alta é muito alta também, né? É grande, né? É muito grande. Tem que controlar. Isso independente de qualquer coisa, 237 é muito alto. E é provável que esse cansaço, esse desânimo, é quase certo que esse cansaço, esse desânimo tem a ver com o descontrole do diabetes. Não é só o cansaço e o desânimo. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as artérias estão sendo corroídas, as artérias que levam sangue para o cérebro, para os olhos, para os rins, estão sendo lesadas.
Isso inexoravelmente vai trazer complicações sérias para essa paciente. Mais uma pergunta aqui, mas uma participação. A Ana, sinto meus pés queimando. Tem a ver com diabetes? Bem, se ela tem diabetes, certamente é uma das causas ou uma das consequências do diabetes. Se ela não tem diabetes... É um calor nos pés? Que é? Ele dá ardor, dá queimor. É porque o diabetes, ele machuca os nervos e as artérias. Então, a pessoa com diabetes, aí eu reforço, mal controlado, ele vai ter o que nós chamamos de pé diabético, que tem um componente de circulação e um componente neurológico. Entendi. Machuca as artérias e machuca os nervos. E a pessoa tem ardor, queimor, choque, sensações desagradáveis. Entendi. Thaís, quero saber sobre pré-diabetes. Tem que ter mais cuidados do que alguém que tem diabetes? O que é pré-diabetes, doutor? O pré-diabetes é uma situação em que o indivíduo, a glicose no sangue ainda não é normal. Ela está acima do normal. Mas ela ainda não chegou no nível que é considerado como diabetes. Então é aquela faixa intransitária, é o sinal, é a faixa transitária, de transição. É um sinal amarelo, é uma zona cinza. É onde a pessoa mais tem que tomar cuidado para justamente não ter a diabetes? Exatamente, você já entrou numa região perigosa. Quando você tem uma glicemia, a glicemia para falar que você... A glicemia normal é até 100. Se você tiver 99, você é normal. Entre 100 e 125, nós não chamamos essa faixa de normalidade, porque não é normal mais. Mas ela não entrou no diabetes em si. Entendi. Então nós chamamos essa fase de pré-diabetes. Entendi. E aí os cuidados são atividade física, boa alimentação, redução do peso. E em algumas situações você pode usar até um medicamento para evitar que você entre porque uma vez que entrou não tem cura, né, doutor? Você tem como controlar. Na verdade, sim. Você pode dar um passinho para trás. Se você tem um diabetes, acabou de desenvolver o diabetes, ele ainda está assim bem no seu início. Se você perder peso, você pode dar um passinho para trás. Quanto mais você anda na região do diabetes, é como se você estivesse andando, fazendo uma viagem e que você já passou pela fronteira. Quanto mais longe da fronteira, mais difícil o retorno. Agora, doutor, e para conseguir descobrir isso com um exame de sangue simples, a pessoa consegue descobrir? É o exame mais fácil que existe. Idealmente, ele deve ser feito no laboratório. O laboratório é que vai selar o diagnóstico. Entretanto, se você pode fazer isso no qualquer posto de saúde, pode fazer isso na farmácia, várias pessoas têm em casa aquele aparelhinho que mede a glicose na ponta do dedo. Se essa glicose estiver muito alta, você tem diabetes, deve procurar o médico. Se ela ficar assim no valor de 101, 103, 99, aí não sela o diagnóstico, aí você tem que ir para o laboratório. Aí tem o sinal de alerta, né? Vamos com mais perguntas aqui, doutor, que tem muitas de telespectadores. Vilmar, minha glicemia é 81, faço uso de Glifage XR500. Posso parar de usar? Olha, essa pergunta deveria ser feita para o médico dela. Na verdade, a glicemia de 81 está ótima. Agora, assim, de grosso modo, eu não pararia de usar, porque o Glifage é um medicamento, assim, inocente, ele é um medicamento que praticamente não faz efeitos colaterais e ela está bem controlada com o Glifage. Eu acho que... Mas provavelmente essa pessoa já usa o Glifage porque foi uma orientação médica, né? Sim, com certeza. Então, eu, assim, pela televisão, eu acredito que ela deve conversar com o médico dela, mas a princípio eu não tiraria o medicamento. Entendi. Mais uma última pergunta. Ivana, o organismo se acostuma com os remédios? Na maioria das vezes, não. Mas, entretanto, existe um grupo de medicamentos que nós chamamos sulfonilureias, em que o indivíduo, o organismo acostuma. E outra coisa é o seguinte, não é que o organismo também acostuma, é que a doença se agrava. Entendi. Muitas vezes, com o passar dos anos, o diabetes vai piorando, vai se tornando mais agressivo. Aquele remédio não é suficiente. E aquele remédio não é mais suficiente. Então, não é que ele parou de funcionar, ele está funcionando, só que agora ele não consegue mais dar conta do recado sozinho, ele precisa de um companheiro. Aí o médico tem que acrescentar um segundo ou um terceiro medicamento.
Ok, doutor, então só reforçando que os cuidados para o diabetes, seja qual tipo for, né? Porque tem aquele tipo que, infelizmente, a pessoa, mesmo com alguma mudança de hábito, não vai conseguir, porque é o fator genético. Mas o cuidado, o controle do diabetes, sempre com alimentação e exercício físico. Atividade física, alimentação e exercício. E eu não sei se esse é o término do programa, mas eu gostaria de acrescentar que hoje Goiânia tem um dos centros de atenção ao diabetes, que eu acredito que seja modelo, que é o CEAD, certo? É um centro estadual de atenção ao diabetes, e que ele foi construído para exatamente prestar serviço a essa população, principalmente as pessoas com diabetes mais graves. Eles podem não ir até o centro, mas procurar os postos de saúde e se inteirar desse centro, que felizmente já dispomos e que foi talvez uma dos grandes uma grande conquista, sem dúvida alguma, né, doutor? Foi uma das grandes conquistas da medicina goiana. Isso aí, doutor. Obrigada pela participação, obrigada pelas orientações e que a gente consiga cuidar melhor da nossa saúde. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista.